Olá a todos, né? Eu sou Alexandre Zibert, sou gerente de Technical Marketing da NVIDIA para a América Latina. Então, agradeço a presença de todos que estão assistindo e agradeço poder participar aqui também e para a gente poder comentar, né, sobre as novidades que foram apresentadas hoje. E a NVIDIA trabalha não só com GPU para jogo, a maior parte, obviamente, são as GTX que trazem dinheiro para a NVIDIA, mas a NVIDIA procura se diversificar em não só aplicações gráficas, mas em algumas áreas também específicas de outros segmentos. Então, né, óbvio, a NVIDIA é uma empresa de computação visual, esse é o nosso lema, né? Então, tudo que for relacionado à computação visual é o que a gente vai trabalhar, e levando a nossa expertise para áreas que elas possam trazer benefício. Então, a gente vê isso no segmento profissional, né, a linha quadro. Então, tudo que é relacionado ao design, né, a linha quadro é especializada nisso. Então, você vai trabalhar com arquitetura, vai trabalhar com CAD, vai trabalhar com tanto design gráfico no sentido de edição de imagens, de vídeo, mas também editoração, né, chamada, que é quando você vai montar uma revista, por exemplo. Isso depende de um trabalho gráfico, então a NVIDIA está presente ali dentro, trazendo benefícios no sentido de melhorar a produtividade. Esse costuma ser bem o foco da linha quadro. Aí a gente tem também a linha Tesla, que é para aplicações científicas, principalmente. Então, né, supercomputadores de universidades, de departamentos de pesquisa, que vão rodar, por exemplo, modelos climáticos, coisas assim que são tarefas extremamente, assim, não só complexas, mas assim, grandes, é um volume de dados absurdo. Então, coisas que, ou por exemplo, na criação de um filme, todo filme de animação, de computação gráfica, né, filme de animação, ele, ao contrário dos jogos, que a imagem é renderizada em tempo real, né, então você tem uma série de técnicas de rasterização e otimização ali para que isso aconteça, né, de preferência a 60 quadros por segundo. Cada frame de um filme ele pode demorar horas para ser processado. Então, assim, para conseguir a melhor qualidade possível, e isso roda, né, numa chamada GPU Farm, né? Então você tem centenas, muitas vezes milhares de computadores, de GPUs, que vão processar, né, todo mundo junto para renderizar um frame, ainda pode demorar horas para renderizar cada frame. Então, assim, é um trabalho extremamente pesado, e para isso existem as Teslas, por exemplo. E elas estão presentes em outros lugares agora também, né? A gente tem, né, principalmente com todo o desenvolvimento em Deep Learning, né, que é o grande foco da NVIDIA atualmente, empresas como Google, como Facebook, como Baidu, né, que apareceu lá, o pessoal brincando lá que a NVIDIA instalou o Baidu agora. Mas, assim, eles têm todo um trabalho em, principalmente, inteligência artificial. Então, utilizando Machine Learning, né? Então, Deep Learning é digamos assim, um veio, né, um caminho do Machine Learning que usa redes neurais com muitas camadas, né? Por isso que é Deep, né, profundo. Então, a gente tem todo um trabalho voltado para esse tipo de aplicações, não só em hardware, mas principalmente em software também. Então, imagina, todo o investimento que a NVIDIA fez no trabalho junto a universidades, né, tanto montando centros de treinamento CUDA, mas também, né, participando das pesquisas. Então, todo o sistema de Machine Learning, de Deep Learning, é algo que nasceu dessa, digamos, cultura. Então, tanto você tem, né, quando começou lá na série 8000, né, a primeira geração de CUDA, então fala, poxa, agora, né, a gente tem como utilizar a placa de vídeo para realizar qualquer tipo de cálculo, né, e qualquer pessoa que tem uma GeForce pode começar, né, a programar, a desenvolver, a testar, e lógico, aí você vai se especializando, você vai tendo, né, diferentes caminhos. Então, né, todo aquele trabalho agora está dando excelentes frutos nesse sentido. Então, porque assim, o Deep Learning, né, o Machine Learning em geral, só é possível porque a gente está no momento certo. Porque hoje em dia a gente tem GPUs extremamente potentes, né?
a gente fala sempre em, né, enquanto que uma CPU, ela, né, ano a ano, ela vai melhorando a performance ali, né, em alguns pouquinhos por cento, né, em single thread, né? Então, assim, se você conseguir colocar mais núcleos, você vai ter, né, precisa de software que é capaz de aproveitar todos esses núcleos, mas a evolução da performance single thread é poucos por cento a cada geração. Enquanto que as GPUs, não, né, o nosso objetivo é no mínimo dobrar. E, se possível, né, com a ajuda de software e hardware, multiplicar em 10, 12 vezes, que é o exemplo bem bacana que foi apresentado hoje, né? Então, na GTC do ano passado, quando foi feito o anúncio mais formal assim, da arquitetura Pascal, o Jensen falou, olha, eu vou fazer o que é chamado aqui CEO Math, né? É a matemática de CEO que fala, olha, a gente vai acelerar 10 vezes Machine Learning. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro que com o NVLink a gente vai conseguir usar 8 GPUs em vez de 4. Depois que a performance por watt vai dobrar. E a outra vez, aqui, em vez de utilizar todos os CUDA cores em 32 bits, a gente consegue fazer, para Machine Learning, a gente pode usar instruções de 16 bits, né, que tem uma precisão menor, mas não faz diferença nesse caso. Então, a gente consegue usar, por exemplo, cada CUDA core de 32 bits para rodar 2 instruções de 16. Então, e fora os avanços de algoritmos, né, a evolução na própria programação das GPUs. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu, né, no de dobrar de um lado, dobrar do outro, dobrar de novo, e mais um tanto de otimização, tanto eles até superaram as expectativas, né, que a ideia era acelerar em 10 vezes, e eles conseguiram acelerar em 12. Então, imagina, isso no espaço de um ano. Né? Então, a gente pode se preparar que daqui para frente, né, as redes neurais elas vão ser cada vez mais utilizadas, né, porque a gente já atingiu não só uma precisão extrema, chamada de níveis super-humanos, né, que a ideia é, por exemplo, em reconhecimento de imagens, um computador já é muito mais preciso do que uma pessoa. Então, assim, enquanto que uma pessoa ela identifica uma imagem em cerca de 1/3 de segundo, com uma precisão de, vamos supor, 70%, o computador identifica, né, milhões de imagens por segundo com uma precisão já superior a 90%. E todo esse trabalho pode ser aplicado em diversas coisas, né, não só em reconhecimento de imagens, que também é um dos, digamos, uma das pedras, né, a serem escaladas, mas assim, é um dos fundamentos para a condução autônoma dos carros. Mas um exemplo que eles mostraram lá na GTC hoje foi, eles ensinaram uma rede neural, né, mostraram uma série de quadros do período do romanticismo. Romantismo, isso. E daí eles falaram, olha, agora que você já conhece todas essas imagens, eu quero que você desenhe para mim uma paisagem desse estilo. E o computador faz. Eu quero que você desenhe uma ponte nesse estilo, e ele faz. E ela faz um negócio coerente, né, como se fosse uma pintura feita por uma pessoa mesmo. E isso pode ser aplicado para N coisas, né? Então já tem, por exemplo, trabalhos, né, não só de reconhecimento de imagens, mas de reconhecimento de áudio. Né? O próprio Shazam, né, já existe há uns tantos anos, ele roda em GPUs. Então, assim, você imagina, pegar, né, um trechinho de música, né, acho que hoje em dia ele não perde nem mais 10 segundos, né, pode ser até menos, e buscar isso numa biblioteca, né, de milhares, talvez até milhões de músicas e identificar aquele pedacinho no meio de qualquer uma dessas. Isso é um trabalho, isso sim, é extremamente paralelizável. Então é muito fácil, não fácil, mas assim, é muito lógico você mapear isso para GPUs. Então você poder aproveitar as GPUs para fazer todos esses cálculos, né, numa fração de tempo, né, fazer isso rapidamente. Então com a DriveNet, a gente tem dentro da nuvem da NVIDIA, uma parte lá toda de Machine Learning para direção autônoma, que já vem sendo treinada, né? No demo da GTC eles mostraram, né, uma das primeiras voltas do carro autônomo, o pessoal tinha que andar com o volante na mão, para não falar outra coisa, porque o carro fazia qualquer coisa, ele não entendia, ele não sabia o que estava acontecendo ainda. E agora não, agora ele já consegue dirigir na lama, ele já consegue dirigir em estrada sem faixa. Né? Eu achei impressionante isso. Já consegue dirigir dentro de um circuito, esse tipo de coisas. Então, assim, e para ajudar no desenvolvimento da DriveNet,
é que vai ser criada essa subdivisão dentro da Fórmula E de carros autônomos. Então, eu vi uma notícia esses dias, se não me engano, assim, a cada 2, 3 corridas da Fórmula E normal, vai ter uma Hover Race. Isso. Então, assim, vai ter uma corrida de carros autônomos. E todos eles utilizam o Drive PX 2 como cérebro. E o Drive PX 2, ele já é um computador bem mais robusto, né? Enquanto que o Drive PX 1 tinha 2 Tegras, o Drive PX 2 ele tem 2 Tegras da próxima geração, que não foram nem revelados muitos detalhes ainda, e tem 2 GPUs Pascal também dedicadas. Então, assim, além das GPUs integradas dentro dos Tegras, que são Pascal também, ele tem 2 GPUs significativamente mais potentes também para ajudar. Então, com isso, ele vai ter um poder de processamento muito alto. E o bacana é que essa corrida vai ser usada, né, ou seja, cada equipe, em vez de ser como era uma equipe de corrida, digamos, tradicional, que o foco maior é em cima da engenharia mecânica do carro, por exemplo, nesse caso, como todos os carros são iguais, né, o hardware é o mesmo, o foco vai ser no desenvolvimento do software. Então, assim, as equipes vão ter que tirar do chapéu ideias mirabolantes para conseguir ganhar. E isso vai ajudar o desenvolvimento desses algoritmos. Isso vai ser muito bacana. A computação está realmente tomando proporções, né, super-humanas. Né? Então, da mesma forma que não é qualquer humano que consegue, por exemplo, pintar um quadro ou vencer um campeonato de xadrez, por exemplo, os computadores hoje já conseguem, ou seja, resultados melhores do que o melhor dos humanos, essa é a questão. Então, a gente espera que, né, que num futuro muito próximo, praticamente qualquer atividade que possa ser realizada por um computador, o computador já consiga realizar de forma melhor do que um humano fazendo a mesma tarefa.